essa constituição desse ideário, no sentido de criar vilões, mocinhos, bandidos, tudo passa por uma avaliação moral da sociedade, que acaba por buscar justificar uma superioridade moral do branco europeu, do branco nórdico, do branco estadunidense. Porque guerra está acontecendo o tempo todo, né, gente? Guerra está acontecendo o tempo todo. É como se a OTAN não invadisse outros países. Então estão esquecendo, por exemplo, a Iugoslávia. O que aconteceu na Iugoslávia? Mais recentemente, então, Síria, né? Bombardeada por Israel. Iêmen, bombardeado pela Arábia Saudita. Somália, bombardeada pelos Estados Unidos. A Palestina, invadida por Israel. Isso para não falar em Etiópia, em Mali, Burkina Faso, Niamar, República Centro-Africana, Saara Ocidental. Guerra é o que mais tem. Agora só chama a atenção guerra na Europa. A Líbia é um bom exemplo. A ideia era produzir uma guerra rápida, a ideia do Putin. É isso que eu estou sustentando. Nós vamos produzir uma guerra rápida e vamos negociar com as cartas na mesa. E tudo estava dando a pinta de ser realmente uma guerra rápida, gente, porque os ataques foram contundentes, a força militar russa é desproporcionalmente maior que a ucraniana, o Zelensky está lá com um alvo na testa, tanto é que a primeira notícia que se teve foi: vou negociar, porque como eu estou sustentando, o Putin disse que não queria guerra e sinalizou que não era do interesse invadir. Não houve cessar-fogo na região do Donbass. Ao contrário, houve uma intensificação dos ataques. Aí o Putin faz um ataque à Ucrânia, obrigando a OTAN a ficar numa situação de saia justa, porque se ela invade com força militar total, o mundo vai ser arrastado, como o próprio Putin disse, no caso da Europa, arrastado por uma guerra de proporções inimagináveis, que pode chegar à proporção de uma guerra nuclear e que a gente não sabe se vai ter mundo depois para contar a história. Então, quando o Putin faz isso, ele obriga a OTAN a fazer essa reação ou não. Aí veio a reação que eu achei que viria. Olha, nós não vamos fazer uma guerra dessas proporções, mas nós vamos impor sanções econômicas à Rússia. E vamos deixar o presidente ucraniano com o pepino, né, com a batata quente na mão. Então mandamos: olha, boa sorte aí, te vira. Era lógico que seria questão de tempo para o Zelensky capitular, né, abrir mão da sua posição de presidente, até para se manter vivo, e a Rússia restabeleceu o controle político sobre a região, seja com o protetorado, seja com o governo fantoche, seja com o governo alinhado, ou seja com uma incorporação. Acontece que essa guerra rápida, para que pudesse estabelecer a negociação, não é necessariamente o que vai acontecer, porque se estabeleceu, desde então, uma guerra por procuração. Então a gente está vendo países da Europa mandando munições, armas, grana, rações para militares, no limite, forças militares, indiretamente, para que a Ucrânia consiga resistir. Além do que toda a lógica midiática que está sendo montada em cima, na história dos heróicos bravos ucranianos resistindo, recebendo armas, inclusive, do Zelensky. Quer dizer, eu vou falar disso mais adiante, é óbvio que isso não vai dar certo. Então, gente, por que eu estou falando isso quando eu lembrei da Líbia? Porque não tendo como vencer os russos na guerra, porque teriam que atacar com força total e isso teria proporções catastróficas, não querendo ficar com o peso da derrota política na região, porque os russos vão ter que negociar ali, vão fazer sanções econômicas, já vou falar da história do sistema SWIFT, tá? Mas ao que tudo indica, os russos se prepararam para isso e pode ser um tiro no pé, tanto é que eu nem sei se vai acontecer essa exclusão da Rússia do sistema SWIFT. Não tendo como vencer, o que a OTAN, defendendo os interesses estadunidenses, pode fazer? Pode transformar a Ucrânia numa nova Líbia, e aí eles vão ser vencedores. Transforma o país numa praça de guerra permanente, deixa o país em ruínas, que aí é óbvio que aquilo vai atrapalhar os interesses do capitalismo russo na região e vai acabar funcionando para a ratificação do poder estadunidense sobre a Europa. Ou seja, os Estados Unidos querem ter mais controle sobre o gás da Europa, querem ter mais controle sobre a geopolítica europeia, sobre o alinhamento europeu. Por quê? Porque do outro lado do planeta,
lá no Oriente, tem uma potência em franca expansão e que justamente por causa disso vai questionar o poder imperialista hegemônico estadunidense. Então os Estados Unidos está fazendo algo que sempre fez, que é uma guerra preventiva. Para manter a ordem político-econômica global. Né? Então, dane-se, podemos deixar a Ucrânia em ruínas que nem a gente fez com a Líbia, que nem a gente fez com o Iraque, que nem a gente fez com o Afeganistão, e tá sussa, não tem problema nenhum. Ah, mas vai morrer um monte de gente. Dane-se, dane-se. Sabe que tem uma moral, essa mesma moral que diz que o Putin é um louco, ditador, assassino, sabe, umas coisas bestas, assim, o cara é um louco, então, e o Biden é santo, sabe? É o mesmo que é a mesma moral tosca que faz o tipo de avaliação, ai, coitadinho dos ucranianos, estão morrendo, inocentes, etc. Entendeu? Olha, não precisaria estar morrendo ninguém se não houvesse expansão da OTAN, se não houvesse guerra por procuração, se não houvesse agora uma tentativa de fazer uma guerra prolongada. Ah, mas você vai dizer, mas não haveria essas mortes se o Putin não tivesse invadido a Ucrânia. Bom, o Putin também não é bonzinho. E ele ou invadia a Ucrânia ou ele perdia a clara de influência, como eu disse, vital para a expansão do capitalismo russo. Então não tem mocinho nessa história. São burguesias lutando pelos seus interesses. O capitalismo central do poder imperialista estadunidense, tentando reafirmar a ordem imperialista global, e a Rússia tentando manter algum nível de sobrevivência e expansão, porque ela não faz parte do bloco capitalista europeu que lucra com a ordem capitalista global liderada pelos Estados Unidos. Então, se a Rússia quer se desenvolver, quer se expandir dentro de uma lógica capitalista, ela tem que criar um mundo multipolar.